Olá amigos, tudo bem? Hoje a gente está indo para mais um vídeo do canal, tá? E eu queria falar um pouco sobre dano moral e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e uma comunicação que existe diretamente também com o artigo 537 do novo CPC, que não é tão novo assim, já está com mais de 2 anos, né? Já está com quase 3 anos. Gente, o que eu queria falar é o seguinte, a gente está estudando alguns casos aqui, tá? E assim, existe um volume considerável de processos. A gente viu 2 casos agora, bem, sim, quase que diretos em nossa timeline no Facebook. Um de um banco e uma administradora de cartão de créditos que cobraram indevidamente do cliente R$13 mil e foram obrigados a devolver em dobro o valor de R$26 mil, tá? Decisão essa que transitou em julgado, houve recurso, etc. O outro processo também trata-se de um banco que cobrou indevidamente do cliente o valor de R$250 mil, foi obrigado a devolver em dobro o valor de R$500 mil, mais honorários sucumbenciais de 20%. Por coincidência, o outro caso também foi de 20% o honorário sucumbencial. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Nesse segundo caso, a sentença exequenda, quando o banco efetivamente teve que pagar o valor, estava em quase R$2 milhões. Não obstante isso, tá? E agora vamos colocar em foco essa questão. O que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece? Ele estabelece que quem cobra em quantia indevida tem que devolver em dobro, né? Aquilo que efetivamente foi pago. De uma forma bem análoga ao artigo 940 do Código Civil e o artigo 1531 do Código Civil de 2016. Tá? Quem demanda por dívida vencida e já paga tem que devolver em dobro também. A gente tem um caso desse também para citar. Qual que é a questão? O judiciário, quando fala de dano moral, tem um verdadeiro pânico, né? De, ai meu Deus, o enriquecimento sem causa. Como assim? Como se as pessoas acordassem de manhã querendo que um cheque fosse devolvido indevidamente, que a gasolina do carro fosse adulterada para procurar processo. Não, não é isso que ocorre. Na verdade, a lei estabelece uma sanção para quem age de uma forma antissocial, de tal forma que o custo do processo não pode ser lucrativo para aquela pessoa. Por que eu falo isso? Porque se a gente entender que o dano moral em si, numa quantia mais elevada, geraria enriquecimento sem causa, obrigatoriamente a gente teria que entender também que o artigo 42 do CDC também geraria. Tá? Então seria mais razoável, por exemplo, que o artigo 42 do CDC falasse o magistrado, a parte que cobrou quantia indevida, tem que devolver o indevido e mais o valor fixo que vai ser estabelecido pelo juiz. Quando a parte fala que deve se devolver em dobro, quando a lei fala que deve se devolver em dobro, qual que é o recado da lei? A necessidade de punir-se severamente, duramente, quem comete o ilícito civil, tá? Então, assim, por que não se fala em enriquecimento sem causa quando a gente está falando da questão do artigo 42 do CDC ou do 940 do Código Civil, e tem essa choradeira de enriquecimento sem causa quando se fala de dano moral? Então vamos imaginar, esse mesmo cliente que eu estou citando agora do caso do cartão de crédito, se ao invés de uma cobrança indevida, o talão de cheque dele tivesse sido roubado e tivesse perdido o cheque, etc., fosse parar no Serasa, alguma coisa assim, ele mereceria uma indenização menor que os R$13 mil por conta de não estar previsto em lei? Parece que não, parece que não. Mas alguém poderia pensar o seguinte, falar, não, Paulo, mas veja bem, o artigo 42 dá um parâmetro bem objetivo, dá uma baliza bem objetiva sobre o valor ao qual a parte deve ser indenizada. Então isso não geraria enriquecimento sem causa porque está previsto em lei. Mais ou menos, gente, mais ou menos. Porque vamos lá, quando a gente fala de multa diária por obrigação de fazer não cumprida, o artigo 536 do novo CPC, alterando a redação do CPC de 73,
ele estabeleceu que o juiz, ele pode, se a multa ficar insuficiente ou excessiva, alterar o valor da multa vincenda, não o valor da multa vencida. O valor da multa vencida, aquilo transita em julgado, salvo a sentença modificar a obrigação de fazer, tá? Então, assim, qual que é o recado que a lei em geral está dando, tá? O recado da lei é: quem comete ilícito civil tem que responder seriamente, duramente por isso. Em outras palavras, com prejuízo financeiro. Tá? É interessante a gente falar, mas assim, a gente volta ao ponto. O judiciário tem que parar com esse pânico do enriquecimento sem causa, como se esse fosse o grande vilão, ou como se as pessoas acordassem de manhã, sem mais nada para fazer no seu dia a dia, como se o Brasil já não tivesse em crise, e falassem: não, vamos tentar combinar com o meu gerente do banco para devolver meu cheque indevidamente, se tornar uma conta indevida no cartão. Isso não acontece, gente, tá? É assim, o Brasil está muito longe, mas muito, muito, muito longe, em termos de reparação civil por dano moral, de ser os Estados Unidos. Mas está assim, a distância daqui para a Lua, ou talvez até mais, tá? Então por hora é isso, gente. Acho que está na hora do judiciário começar a rever esses conceitos no que diz respeito às indenizações por danos morais. Porque assim, o mesmo sistema que permite a condenação no dobro do valor, a gente está falando de um caso de um banco que foi condenado a 500 mil reais, sendo que 250 mil reais era devolução e 250 mil reais era a pena pelo ilícito civil, e o dano moral nada mais é do que isso, é uma punição em razão do ilícito civil, tá? A gente poderia ficar aqui discorrendo por horas, mas em resumo ele é isso, tá? Então, para quem tiver curiosidade sobre o artigo 536 do novo CPC, 536, 537, é o 537 que fala que o juiz pode alterar o valor da multa de ofício ou a requerimento da parte. A gente fez um vídeo sobre ele, tá? Então na descrição do vídeo eu tô colocando o link também para esse vídeo aqui no nosso canal. E por hora é isso, espero ter ajudado um pouco esse vídeo. Até o próximo vídeo. Boa tarde, boa noite a todos.